Quem quer ter grupo de crianças intercessoras aí, diga amém. O vídeo por si mesmo já explica bem, né, sobre o trabalho com as crianças intercessoras. Nem vou entrar em alguns detalhes, porque vocês viram que quem fundou foi o pastor Antão Cruz, que veio aqui, né, há 12 anos atrás, acho que foi, né? É 10? Então, há 10 anos atrás, ele esteve aqui e falou sobre isso. E ele, então, não era algo que foi uma intenção dele de fundar esse grupo de crianças intercessoras e espalhar por todo mundo. Não era essa a intenção, que fosse algo tão grande que eles começassem até mesmo a abrir igrejas através das crianças intercessoras. Mas era algo que Deus plantou no coração dele. E ele disse: chame as crianças, treine-as, porque através das crianças, da oração das crianças, eu chacoalharei as nações. Foi isso que ele disse. E nós nunca estivemos, queridos, num tempo como este, em que é tão necessário que as crianças aprendam, sejam treinadas a orar, interceder, clamar e pedir por sua vida, por sua família, por sua igreja, pelas nações e por missionários. Amém? Então, pode colocar. Isso, está aí já no jeito, né? Então, é uma rede. Por que chama rede de crianças e adolescentes intercessores? Porque nós nos unimos, tanto no Brasil, todos os grupos, como com outras nações. E quando nós temos pedidos específicos, olha que bênção, né? Crente gosta, né, de pedir oração e alguém ter bastante gente orando. Sim ou não? Então, quando você pede oração, pensa bem, imediatamente vai para a rede. Então, num instantinho, não menos que 100 pessoas, pelo menos, estou falando um pouquinho aqui, estarão orando por aquele pedido de oração. Então é por isso que nós chamamos de rede, porque nós juntos, né, oramos. E depois o versículo que foi falado, Salmo 8:2, nós nos baseamos e nos inspiramos no Salmo 8:2, porque nós entendemos que todos, de bebês a adolescentes, são usados pelo Senhor para orar e para interceder. Eu nunca não me esqueço de uma história que o meu marido conta, que a professora de escola dominical dele teve câncer e ela estava muito mal em tratamento, já tinha caído todo o cabelo, e ela estava muito mal, e ela tinha uma bebê, né, 2 aninhos de idade, uma menininha, e ela tinha chegado e pensou: eu acho que realmente Deus vai me recolher, porque eu não aguento mais. Ela não tinha força para nada. E ela sentou assim numa cadeira e de repente a menininha dela, que estava brincando na sala, ela correu até ela, correu rapidamente, subiu em cima dela e disse assim: Jesus, cura a minha mamãe, cura a minha mamãe, Jesus. E naquela hora ela sentiu um fogo do alto da cabeça até os pés. E naquela hora ela foi curada. Ela levantou, foi fazer comida, comeu. Ela fez todos os exames. Ela foi curada através da oração de uma criança de 2 anos de idade. Aleluia! Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam. Porque nós estamos com uma luta incrível no mundo, com as ideologias. Por que querem matar tantos bebês? Porque é da boca dos que mamam também que sai força e poder. Contra quem? O inimigo vingador. Ele perde as forças quando crianças se juntam para orar. Amém, queridos? Por isso que nós usamos como base, né? Aqui diz, depende da tradução, né? Para fazer calar o inimigo e vingador. Pense comigo. Quando crianças se unem em oração, é como se Deus ali já dá uma ordem para o inimigo. Psh, cala. Cala. Eles estão clamando pelo meu nome. Que coisa poderosa
quando as crianças... Eu sei que a maioria de vocês já sabem disso, mas muitas vezes nós temos que ser estimulados para entendermos que, de verdade, fala para quem está do teu lado, funciona. Oh, glória! Funciona, irmãos, funciona. Olha aqui, quando eu apresentei a Bia, né? A Bia cresceu no Royal Kids, ela ama o Royal Kids. E olha só, como alguns poucos, que depois eu vou falar sobre isso, como alguns poucos, porque eu falo que a criança Royal Kids não sai da igreja, não sai, ela fica. E aí, um dia a Bia quis dar uma voltinha lá, né? Deu uma voltinha, né? E aí, o que aconteceu? Ela tinha oração, ela tinha a palavra enraizada no coração dela. E aí, o que aconteceu? Ela voltou, ela sentiu saudade. Ela voltou, né, Bia? Voltou e trabalha conosco no nosso instituto, é uma bênção. Casou, né? Que bênção de Deus. A criança, a palavra fica colada no coração dela. E a oração, e você vai entender por que eu vou falar algumas coisas aqui. Eles são então treinados, incentivados a orar. Diga, treinados. Às vezes tem gente que fala assim: vai treinar, tem que treinar a criança para orar. Lógico que tem que treinar, porque nós somos os discipuladores deles. Uma geração, Salmo 78:3, uma geração contará a outra geração os grandes feitos do Senhor. Então, se eu oro e ensino aquela criança a orar, eu estou treinando aquela criança a orar. Eu acho engraçado que às vezes algumas pessoas do mundo secular falam assim: a criança só está repetindo aquilo que ela já viu. Eu só queria saber, uma criança que está dançando funk, o que ela está repetindo? O que ela já viu. Ela também foi discipulada, só que ela foi discipulada para o mal, e a igreja é o lugar que as discipula para as nações, que as discipula para serem cheias do Espírito Santo de Deus. Então, assim, tem palavras que não tem sentido, né? Não tem sentido. Então, treinar a orar pelo quê? A orar pela sua igreja, por seus pastores, pelos seus irmãos, a orar pela sua família, por amigos, por pedidos urgentes. Por exemplo, quinta-feira nós oramos por um pedido urgente. O que aconteceu lá no Havaí? Um grande no Maui, né? Um grande incêndio. O que nós fizemos no Royal Kids? Oramos pelo Maui, por todas as pessoas que perderam tudo, para Deus consolar aqueles que perderam familiares e amados. Então nós oramos no Royal Kids por isso. Então é um pedido de oração de urgência, de emergência. Então é interessante que a criança que já está no grupo, tem hora que a gente não precisa falar, ele já sabe o que está acontecendo e ele já fala: não podemos esquecer de orar por tal coisa, né? Porque eles já estão ali conosco. Então, orar também pela sua nação e por outras nações. Vocês viram a bolsinha das crianças que elas usam, Royal Kids aqui? Naquela bolsinha tem a bandeira do Brasil, porque essa criança, sempre a criança ora pela sua nação, e tem a bandeira de outra nação. O que acontece? Nessa bandeira, a gente chama assim, o país do seu coração, que é o quê? É um país que ela adota, uma nação que ela adota para orar por aquela nação e interceder. Então, aquela nação, ela se apaixona por aquela nação. Ela sabe tudo o que acontece, ela sabe tudo que a história daquela nação, e ela ora por aquela nação. Então, nós chamamos de país do coração. E nós oramos também por missionários no campo. É uma bênção, porque eles têm muitas experiências de orar por missionários e ver a resposta de Deus, de circunstâncias das quais esses missionários mandam os pedidos. Então, por exemplo, essa semana aconteceu uma bênção, né, Roseli? Deus é maravilhoso, né? Do Felipe, né? Que está, não vou falar o nome do país, só para, né? Não dá para falar. Mas ele está num país que é muito difícil, de muita perseguição, e ele teve uma necessidade, uma emergência financeira.
E aí eu já mando lá no grupo de Royal Kids, o pessoal já começou a orar por ele, por essa situação. A Roseli também é nossa líder de missões, lá na nossa fala de missões, assim, ó, pode chamar, é uma bênção. Então, assim, a Roseli também é a nossa líder de missões. E foi muito interessante, olha só, quando nós oramos, Deus age, amém, queridos? Olha que interessante, ela mandou para mim e falou assim, olha só, o Felipe está precisando, tal. Aí eu, meu Deus, Senhor, ele é um valor um pouco alto, o que nós faremos? Nós não podemos mandar tudo isso, mas aí na hora veio na minha mente o nome de uma pessoa, que é de outra igreja, eu sei que tem essa visão missionária. Aí, só que não deu tempo de eu falar para ela, olha só, mas já tinha um grupo orando, e não deu tempo de eu falar para ela, que ela resolveu um monte de coisa. O que aconteceu? No outro dia ela falou assim, eu falei com o líder de tal local fulano, exatamente a pessoa que eu tinha pensado. Olha só, isso é edificante quando eles sabem que eles estão orando e Deus responde dessa maneira. Ela falou com a pessoa e todo o valor que o Felipe necessitava foi entregue para ele. O poder da oração. O poder da oração. Então, eu nem precisei falar o nome para ela, né? O Espírito Santo falou para ela o mesmo nome que eu tinha pensado. E quando a gente conta esses resultados para eles, é uma bênção. Por isso, o Royal Kids se concentra muito em orar pelas nações, pelos países em que há perseguição por conta do cristianismo e também por missionários espalhados tanto no Brasil como no mundo inteiro, ok? Então aqui tem uma foto, já colocaram, né? Num momento especial das crianças orando pelas nações, pode passar. Então o Royal Kids e os seus efeitos na vida de uma criança. Então o que acontece com uma criança que faz parte do grupo de intercessão Royal Kids? Primeiro, tira a criança da tendência egoísta. O que acontece? Muitas vezes você chama uma criança para orar, não sempre, mas muitas vezes acontece. A criança fala, eu quero que ora porque eu quero um celular novo. Eu quero uma bicicleta. Eu quero... está errado isso? Não. Mas quando a criança vai para o Royal Kids, de verdade, eu não me lembro de criança lá pedindo esse tipo de oração. Eu me lembro sim deles levantando a mão e falando, pastora, eu queria que orasse, porque eu tenho um amigo que ele está com um problema gigante na família dele, acho que os pais vão se separar, a gente pode orar por este meu amigo? Olha, gente, não é lindo isso? Então tira aquele lado egoísta e ele passa a se preocupar com a vida das pessoas que necessitam. Treina o coração a depender de Deus em momento de necessidade. Queridos, na pandemia, eu não parei o grupo de intercessão Royal Kids online. Eu fazia com eles, eu falei, eu não vou parar. Em nome de Jesus, eu não vou parar. E algumas líderes me ajudaram e nós fazíamos a reunião semanal. Deixa eu te contar uma coisa. Não é nenhuma novidade que muitas igrejas perderam muita gente na pandemia, sim ou não? Muitas crianças, sim ou não? Adolescentes, também. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando terminou a pandemia, sabe qual o grupo que permanecia? Era o grupo Royal Kids. Então, nunca pense assim, e tem mais, né? Quando eles eram criança, quando voltaram tinha bigodinho, eu fazia, ai meu Deus, agora você tem bigode. Porque eles voltaram, tira aquela máscara, você olha e fala, meu Deus, tem bigode. Então você leva aquele susto, voltou mocinhos e mocinhas, não foi assim? Mas eles não saíram da igreja, eles permaneceram. Eu tenho certeza que Deus usou aquele grupo de intercessão. Então, uma coisa que eu aprendi também na pandemia com o Royal Kids, quando você tem um grupo de intercessão, você tem um grupo de crianças mais fortalecidas, espiritualmente e emocionalmente. Porque, claro, que uma pessoa que ora mais forte é, sim ou não?
Então, a mesma coisa com a vida das crianças, amém? Então, você também os treina no serviço da igreja. Eles são mais participativos. Eu vou fechar aqui, que eu estou te atrapalhando, né? Eles são mais participativos. Eles estão ali, tudo que acontece na igreja. Às vezes, a gente precisa lavar a cadeira. Imagina quem se oferece, né? O pessoalzinho. Então, é uma bênção. Então, você os treina, porque eles têm um sentimento de pertencimento. A igreja é minha também. Então, eu cuido dela também. Tem um evento, eu vou lá trabalhar também. Então, o Royal Kids trabalha tudo isso. Ensina a ter um coração de adorador. Então, lógico, porque nos grupos a gente ora, a gente adora, né? Então, eles ensinam a ter um coração de adorador. Eles têm a fé ativada e compartilhada. Muitas crianças oram por mim às vezes, e eu tinha orado na semana, pastora Miriam. Orado aquilo só eu e Jesus. Aí eu peço oração, não falo tudo que eu quero que ore, né? E ajoelho, quando eles começam a orar. Deixa eu te falar outra coisa que eu nem coloquei aí. Mas eles têm a área deles, a parte profética deles ativada. Eles fazem orações que eu falo assim, só o Senhor sabia. Isso aqui que ele está falando agora na hora de orar. Só o Senhor sabia. Então eu vejo que a mão de Deus está sobre eles derramando dons e talentos. Nós temos hoje um grupo de... Eu vou, inclusive, não ficarei aqui até o fim, porque eu gostaria de ficar até o fim, peço desculpas por isso. Não ficarei, porque quando eu marquei com você, eu já tinha uma agenda. Na nossa igreja de Santo André, nós vamos ter 2 palestras falando de proteção da criança. Então, por isso que eu não estarei, vou ficar todo o tempo aqui com vocês, que eu sei que está uma bênção. Mas, nós vemos assim, que quando a criança, ela ora, ela busca Deus, ela fica muito mais madura. Muito mais madura. Sabe, sem muito mimimi? Muito mais madura. E os pais veem isso. Quantas vezes a gente vê os pais falando assim, eu ouvi um barulho, entrei no quarto, meu filho estava ajoelhado orando. E com a bandeirinha na mão, orando por aquela nação, pelo Brasil ou o país do coração. Então, isso é maravilhoso. E a gente gosta muito desse texto, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Agora, esse texto é só para adulto? Pode passar o próximo? Não. Esse texto é para aquelas crianças que estão lá na sua igreja. Eles foram chamados pelo Senhor para dar frutos, eles são geração eleita, nação Kids Santa. Amém? Nação Santa do Senhor, porque o nosso ministério lá da igreja é Nação Kids, Nação Kids e Nação Teens. Continuando aqui o texto que eu li agora mesmo. Pode voltar no texto, por favor. Próximo. Isso aí. Como funciona a reunião? Como não é um treinamento, eu vou só passar rápido. Vocês viram que já falaram no vídeo, que é 1 hora de reunião, com um líder direcionando. Então, no máximo 15 crianças em cada grupo. Se esse grupo crescer, tem que fazer 2 grupos. Se tiver idades muito diferentes, também tem que separar para idades diferentes. Pode passar? Não, pode deixar aí, pode deixar. Então, são várias as áreas de ação do Royal Kids. Uma coisa muito importante o pastor Anton Cruz, lá na Índia, a característica mais forte é trabalhar com as crianças Dalits, e é lindo o trabalho que eles fazem, abrem igrejas, treinam muitas crianças que se tornam líderes poderosos em Deus. Porém, olha que interessante, cada nação, o Royal Kids tem uma característica,
É muito interessante isso. No Brasil, a característica não é igual à da Índia, por exemplo. Eu dei treinamento com a pastora Cláudia também em Moçambique. Em Moçambique, nós vemos também outra característica. E também dei treinamento em Cuba. Então, em Cuba é mais parecido com o de Moçambique. Então, cada nação, o Royal Kids funciona de uma maneira. Então, o que as crianças fazem no geral? Elas oram pelas ruas do bairro, cidade, comércios, escola, asilos, orfanatos, casas de acolhimento para criança, irmãos que estão enfermos. Então, elas oram. Tem uma foto, tem uma foto na próxima? Perdão, volta antes desse. Tem outra foto antes desse? Aqui, pode voltar. Aqui nós estamos na Praça da Sé, nós oramos com as crianças, nós somos em 2 ônibus e oramos porque é o Marco Zero de São Paulo. Então nós fomos lá para orar. Então nós conversamos com as crianças antes, tudo direitinho, com os monitores, claro, nós fomos. E nós tivemos um tempo de adoração, de oração, de clamor, ali no Marco Zero de São Paulo, que Deus nos deu essa direção de fazermos dessa maneira. E depois disso nós levamos folhetos, e aí a gente combinou antes com as crianças, juntamente com os monitores, essas crianças foram entregar folhetos e evangelizar. Gente, foi a coisa mais linda. Tinha adulto que quando recebia, e eles entregavam o folhetinho e falava: Jesus te ama. E tinha moradores de rua, tinha pessoas ali que estavam muito deprimidas e choravam quando recebiam os folhetos das crianças evangelizando. Então, essa é uma característica. Nós temos a característica também de louvor na nossa igreja. Por conta do Royal Kids, nós temos um grupo de crianças, eles não podem ouvir eu chamando de criança. Eles são teens, são adolescentes que têm um grupo de louvor. A minha filha que está mais à frente com eles, né, treinando, e eles são uma bênção. Inclusive hoje eles vão cantar lá, tocar lá onde eu irei ministrar em Santo André. Então por isso que tem essa foto aí no meio. E interceder pelo Brasil para eles é algo muito importante. Eles sabem a clareza disso. Por exemplo, se você porque é muito dinâmico o grupo. Então a criança não pede para ir embora, não fala que está cansada. É muito dinâmico. Então, assim, você não ora pelas mesmas coisas que você orou essa semana, já tem outras coisas para fazer a semana que vem. E às vezes tem criança que chega e fala: a gente não vai orar pelo Brasil? Então, se você esquece, né, eles vêm cobrar a gente. Pode passar? Pode continuar à frente? Isso. Aqui é interessante, até eu vi na rede social, nós temos um grupo de crianças intercessoras em Osasco. É um grupo lindo, lindo, lindo da pastora Miriam. Ela até falou no vídeo aqui no finalzinho. A pastora Miriam, sua xará. Ela é Miriam com N no final. E ela é uma líder fantástica, ela tem uma equipe maravilhosa. Eles até fizeram a nossa música oficial do Royal Kids do Brasil. E é interessante que ela sentiu uma direção de orar pelo prefeito de Osasco. E quando as crianças foram lá orar, primeiro, quando ela foi marcar para ir lá orar, foi interessante que aquelas perguntas, né? O que você quer pedir? Ela falou: não quero pedir nada, eu quero só entregar. E ela pediu para ir com as crianças, conseguiram marcar. Essas crianças foram orar pelo prefeito e pela primeira-dama de Osasco. Precisa de ver que coisa linda a ousadia dessas crianças, colocando a mão na cabeça do prefeito e orando pela vida dele. Então é maravilhoso. É maravilhoso o que Deus faz através da vida dessas crianças. E aí eu vi essa semana na rede social deles algo bem interessante. Ela sentiu também uma direção de orar pela polícia militar da cidade dela. E ela foi com as crianças intercessoras. Fizeram um tempo muito longo que eles não queriam que as crianças fossem embora. Porque a oração, o ambiente que veio naquele lugar pelo Espírito Santo de Deus foi poderoso.
E alguns policiais militares não estavam bem emocionalmente, inclusive estava havendo um crescimento de suicídio no meio dos policiais militares. E aí essas crianças oraram, colocaram a mão na cabeça, intercederam pelos policiais. Desde quando eles foram lá fazer isso, a partir daí eles pediram que a igreja continuasse indo lá. Então, desde então, uma vez por semana, o pastor vai lá e faz um culto com os policiais militares da cidade. Quem abriu a porta? As crianças intercessoras que abriram a porta. Então, queridos, Deus pode dar, como vocês viram, são muitas estratégias que Deus pode dar quando você tem um grupo de crianças intercessoras. O próximo, aí essa foto é do nosso encontro estadual, essa de cima, né, é do nosso encontro estadual. Todas as crianças que são do grupo de crianças intercessoras do estado de São Paulo, seja de Atibaia, de Osasco, seja de qual cidade, enchem o ônibus, tudo, e vêm com a gente, e a gente faz um dia de encontro estadual. É a coisa mais linda. Os grupos têm as suas oportunidades, oram por nações, fazem esquete falando das nações, tudo acontece ali, é a coisa mais linda. E aí alguns grupos nossos também intercedendo. Continuando, pode passar. Então, para acontecer os grupos, você tem que ter um horário adequado. Isso é bem interessante. Não tente fazer um grupo em que não acontece nada na igreja. Pelo menos aqui em São Paulo, não dá. Então, você faça grupo, por exemplo, tem culto de intercessão, de oração. Tem culto de escola bíblica, tem escola bíblica, ensino da palavra. Seja o que for mais forte que você tem na semana, você, nesse dia, aí você faz o Royal Kids. Por quê? Você consegue trazer um maior número de pais para participarem, para trazerem as crianças. Então, não sei se você está me entendendo. Um puxa o outro, amém? Um puxa o outro ali, né? Então, quem são esses líderes de grupo? Não importa, pode ser a irmã da intercessão, pode ser, não precisa ser só, não se engane, que precisa ser só professor do Ministério Infantil, do Ministério com Crianças. Pode ser, sim, uma irmã da intercessão, pode ser um irmão que é líder de grupo adulto, mas ele tem vontade de liderar, não importa, desde que a pessoa tenha vontade de fazer. Ela só precisa ter o quê? Disposição, é isso que ela precisa ter. Próximo. Atenção, pais, invistam em seus filhos tempo, oração e dinheiro, porque às vezes você vai gastar, não vai? Vai comprar uma camiseta. Às vezes eu fico boba que tem pai que compra um tênis de R$600 para o filho e fala que não tem dinheiro para comprar uma bandeirinha. Como é que é isso, Brasil? Quanto que é uma pizza? R$50, vamos falar. A baratinha é 35, 25 lá no mercado que a gente assa em casa, né? Pelo menos aqui em São Paulo, viu, Cláudia? Você é do Rio de Janeiro, lá não tem. Mas R$50 uma boa pizza, né? Para mais. Gente, não tem dinheiro para comprar um kit de R$40. Quem está me entendendo, diga amém. Então, pais, vai ter que investir tempo, oração, dinheiro. Eles são a igreja de amanhã? Eles são a igreja de hoje. Porque até os que mamam fazem calar o inimigo. Aleluia! Então é a igreja de hoje. Não abra mão dos seus filhos. Não abra mão. Comece a interceder em casa. Tem uma irmã que ela não pôde ficar em nossa igreja, ela mora mais distante. Ela não abriu mão de adotar bandeirinha, pegar bandeirinhas, orar com seus filhos pelas nações, com seu filho. E até hoje ele é um grande intercessor. Já está do meu tamanho. E é um grande intercessor. Por quê? Porque a mãe teve a visão. Olha para quem está do teu lado aí e diga assim, ó, precisa ter visão.
visão, ir além do inimigo. Nós chegamos primeiro. Nós chegamos primeiro. E os pais têm que chegar primeiro no coração dos filhos. Não adianta, irmãos, não é igreja. Tem muitos pais aqui, pastora? Tem muitos pais aqui? Não é o líder de kids que vai resolver todo o problema do teu filho. Não é a pastora e o pastor, não são eles que vão resolver. Quem tem que conhecer o coração do teu filho é você. É você. Uma vez uma mãe chegou num líder, o garoto chegou, acho que com 13 anos de idade, 14 anos de idade, chegou na célula. E aí, né, e claro, na célula a gente ensina, tá ensinando e tal. E ela chegou, aí um dia essa mãe chegou no líder e falou assim: porque vocês têm que ensinar ele, porque ele tem que obedecer. Eu mando ele lavar louça em casa, ele não lava. Vocês têm que ensinar. Ele olhou, o líder olhou para a mamãe e falou assim: querida, eu estou com ele há pouco tempo, você está com ele há mais de 13 anos. Deus, antes de mim, vai cobrar de você isso. Então, quem tem que ensinar isto aos teus filhos é você, não sou eu. Quem está entendendo? A igreja é uma ferramenta. A igreja é onde a glória de Deus é derramada, o ambiente vem, amém. É isso mesmo, mas o ambiente da glória de Deus tem que ser primeiro lá em casa. Então, assim, os pais têm que investir na vida dos seus filhos. Isto é o que Deus espera. Agora, a igreja dá as ferramentas. Nós fazemos as células, os grupos de comunhão, nós fazemos culto kids, nós fazemos com eles o Royal Kids. Mas os pais têm que chegar primeiro, antes da gente. Então, nós precisamos entender que essa é a vontade de Deus. Tem umas fotinhas aí? Tem umas fotinhas aí? Meu tempo acabou, só para mostrar umas... No final tem... Não tinha... vocês já mostraram enquanto eu falava. Não sei, não percebi talvez. Isso. Olha aqui, ó. Ó, Cláudia, esse aqui você que foi, ó, lá no Rio de Janeiro, com um grupo de crianças no Palácio, né? No Rio de Janeiro. Ele era prefeito, né? Prefeito, né? Governador. E olha só, uma criança foi orar por ele e falou assim: Deus falou para você não amar o poder. Oi, Brasil. Aí assim, criança, né? Sendo usada por Deus. Então pode passar, eu já mostrei essa foto. Esse é um dos... Às vezes as crianças se juntam para fazer um culto geral, né? As crianças Royal Kids. Essas crianças são de Moçambique. Nós temos 3 locais de Moçambique: Kinga, Nampula e Lixinga, que tem crianças Royal Kids na África, né? Moçambique, onde a pastora Cláudia tem então as crianças, o refúgio. E aí alguns momentos nossos, eles usam as bandeirinhas, levantam, oram, clamam pelas nações, choram muitas vezes. Tem direções. Em alguns momentos nós estamos orando e eles falam assim: pastora, Deus falou comigo tal coisa agora, daquele país, tem alguém agora lá assim. E é tremendo a gente ver o que Deus faz. Amém, queridos? Eu espero que você tenha entendido que Deus quer usar as suas crianças para preparar. Jesus voltará. E é breve, porque o que nós estamos vendo são os sinais, né, Darlene? A Darlene também é minha amiga querida, minha irmã, há tantos anos, né? E os sinais estão aí, queridos. Os sinais estão aí. Quem tem a resposta para este mundo tenebroso é a igreja. E nós vamos sim treinar as nossas crianças a serem intercessores poderosos em Deus, para que a glória de Deus seja manifesta nesta terra que está incrédula. A igreja é a resposta. Mas é só a igreja adulta? É a igreja de crianças, aquela que Jesus também buscará.
E você foi chamado, você líder de criança, você pastor, pastora, você pai, você mãe. Se você foi chamado para levantar crianças poderosas em Deus, levante a tua mão em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Obrigada, Jesus, por este momento. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós cremos. Começa a orar pela tua igreja, porque crianças poderosas serão levantadas naquele lugar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Vai pensando nas tuas crianças agora, nos teus filhos, naquelas que você lidera, aquelas